Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu o rogarei ao Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está começando agora o programa Momento Espírita, uma produção da Sociedade Espírita O Semeador, com o apoio da Livraria Candeia. Momento Espírita. Olá, uma boa noite a todos que estiverem nos ouvindo, nós já agradecemos a presença, a quem estiver no ao vivo, pela Rede Amigo Espírita, pelo Centro Espírita, pelas redes sociais do Centro Espírita Semeador, ou pelas redes do nosso convidado, Paulo, todos sejam muito bem-vindos. Para quem está vendo a gravação também, então, para quem está vendo a gravação, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. A gente espera que esse programa toque o coração de vocês da melhor forma possível. Hoje, nesse programa, a gente tem o prazer de receber o Paulo Sampaio, Paulo que é expositor espírita e também facilitador de estudos em 2 centros, lá em Bebedouro, no Centro Espírita do Calvário ao Céu e no Centro Espírita Allan Kardec, aqui de pertinho de Bebedouro. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Lívia. Boa noite. Boa noite aos amigos que já estão chegando aqui, conectando conosco. Um abraço aqui ao querido amigo Tavinho, que sempre já participou também do programa, está aqui conosco. Aos demais que aí estão. Um abraço fraterno àqueles que assistirão esse vídeo em outro momento. Muita paz. Eu agradeço muito o convite, é uma alegria estar aqui de volta. Muito obrigado. E hoje, o tema do nosso programa é a parábola do filho pródigo. Paulo, vamos lembrar como que é essa parábola? Lembra para mim, por favor. Legal. Então, essa parábola, ela está descrita em Lucas, capítulo 15, versículo 11 à frente. E está dito que um homem tinha 2 filhos. E o filho mais moço pediu a sua parte da herança. E o pai, então, repartiu o valor da fazenda, dos bens, e deu a parte do filho. Esse filho, de posse da sua herança, da sua parte, ele deixou a casa do pai e viajou para terras distantes, onde ele gastou todo o dinheiro. Até o evangelista usa a palavra dissolutamente, né? Ou seja, de uma forma desregrada, libertina. E então, naquele lugar onde ele estava, houve uma grande fome e esse jovem começou a passar necessidades. E ele, então, conseguiu apenas um emprego para cuidar de porcos. E ele chegou ao cúmulo de se alimentar com comida de porcos. Mas, diz o texto, que em determinado momento, caindo em si, ele pensou: os trabalhadores da casa de meu pai têm comida farta, têm lugar para morar, eu vou voltar. Ele decidiu voltar, mas ele pensou: vou dizer a meu pai que me receba como um servo, porque já não sou digno de ser recebido como filho novamente. E assim ele fez, voltou para casa, e o pai, que já estava de olho no caminho,
percebendo o filho ao longe, esse pai correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, e o filho foi logo dizendo: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai diz aos servos: tragam rápido as melhores roupas, a sandália, o anel, e matemos o bezerro cevado. Comemos, né, e festejemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Porém, o filho mais velho, que estava no campo, aproximando-se de casa ao fim do trabalho, ouviu a música, percebeu aquela festa, e ele então perguntou a um dos trabalhadores o que estava acontecendo. E aquele servo diz a ele que o irmão havia voltado e o pai estava dando uma festa para receber. Então esse irmão mais velho ficou muito irritado e não queria nem entrar em casa. O pai precisou sair para conversar com ele e ele já foi reclamando logo de cara: pai, eu que te sirvo há tanto tempo, respeito tuas leis, as tuas ordens, e você nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Mas voltando esse teu filho que gastou o dinheiro com as meretrizes, você mata um bezerro cevado, você o recebe com festa. E o pai diz a ele: mas filho, tudo que é meu é seu, você está comigo. E é justo que agora nos alegrássemos, pois teu irmão voltou. Né? Então, essa seria, resumidamente, aí a parábola. Entendi. Em que momento que Jesus contou essa parábola? Conta pra gente, Paulo. E assim, qual que era o contexto da época, né? Pois é, e é muito importante, Lívia, porque a questão do contexto nas passagens do Evangelho, nós vamos percebendo que sempre é muito bom nós buscarmos o contexto. Em que momento que Jesus contou uma parábola, em que momento ele deixou um ensino, porque o contexto agrega muito para a compreensão da lição do Cristo. E neste caso da parábola, é muito importante o contexto, porque Jesus, certo dia, estava numa daquelas pregações, fazendo a divulgação da sua mensagem, e ali, junto dele, como era costume, reunidos muitos, né, uma multidão ali em volta dele, e entre essas pessoas estavam alguns publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos, e algumas meretrizes. Porém, junto também ali na multidão, além desses, estavam os fariseus, alguns fariseus e alguns escribas, que eram aqueles doutores da lei, conhecedores da lei, que ensinavam a lei para as pessoas. E eles estavam muito incomodados porque eles tinham um entendimento de pureza, que eles buscavam desenvolver uma pureza, porém, um dos requisitos para conquistar a pureza era não se aproximar de pessoas de má vida. Então, eles evitavam o contato com os chamados pecadores. E eles ficavam muito irritados, porque Jesus convivia com eles. Na verdade, Jesus sentava-se à mesa com eles, coisa que era, para os fariseus, um absurdo. E eles estavam, então, como que questionando Jesus. É como se eles perguntassem: por que você, que se diz um enviado dos céus, por que você não se preocupa com a pureza? Por que você convive com essas pessoas de má vida? E Jesus, amigos, não dá uma resposta. Como bom pedagogo que era, ele conta a parábola. Olha só que interessante. A parábola, na verdade, é uma resposta para os fariseus, para os doutores da lei. E percebamos algo muito importante. A parábola, ela apresenta 3 personagens. Prestemos atenção nisso. É o pai,
e 2 filhos. E aí nós vamos tentar desenrolar essa questão. E o que representa esse filho mais novo quando ele pede essa herança antecipada para o pai, né? Assim, o que Jesus queria ensinar para a gente, né? Quando ele fala desse filho mais novo que quer uma herança em vida ainda, né? Com o pai vivo e tudo mais. É justamente aí que está o problema, né? E aí, Lívia e amigos, nós aprendemos muito com aqueles que mergulham mais a fundo no estudo dos evangelhos, estudiosos que vão trazer para nós informações importantes da cultura daquela época. Então, naquela sociedade, naquela época, mais ainda, seria um absurdo um filho pedir a parte da herança com o pai vivo. Seria assim uma afronta mesmo, é como se ele desejasse a morte do pai. Então percebamos que Jesus já coloca uma situação para chamar a atenção de algo muito grave que aquele filho estava fazendo, que não era jamais esperado, não era algo comum. E aí, amigos, vamos começar aqui a relacionar os detalhes. Esse filho pródigo que pede a parte da herança, lembremos do contexto inicial. Esse filho que pede a parte da herança, Jesus coloca representando os publicanos e as meretrizes. Então, esse filho pródigo, ele representa aqueles chamados de má vida. Por quê? Porque, a princípio, os publicanos e as meretrizes erraram muito. Por quê? Agiram mal, fizeram más escolhas, né? Se afastaram daquilo que a lei de Deus propõe. Vejam o simbolismo. Deixaram a casa do pai. Assim como o filho pródigo se afastou da casa do pai para terras distantes, é esse simbolismo. Os publicanos e as meretrizes se afastaram daquilo que a lei de Deus propõe. Agiram por seu livre-arbítrio, buscaram atitudes infelizes, fizeram más escolhas e então, de alguma forma, se afastaram de Deus. Então vejam o simbolismo, que interessante. Esse filho pródigo representa essas pessoas. E aí eu gostaria de, em cada parte da parábola, trazer para a nossa vida também, para nós tirarmos lições disso. Pensemos em nós, que também somos filhos pródigos, né? Porque essa ideia de toda vez que nós, pela nossa liberdade de escolha, pelo nosso livre-arbítrio, nós agimos de forma diferente daquilo que Deus propõe para nós, nós nos afastamos temporariamente de Deus. E aqui eu gostaria de lembrar uma questão de O Livro dos Espíritos que é muito importante nesse sentido, que é a questão de número 614. É aquela primeira questão que abre a terceira parte das leis morais. Naquela questão 614, Kardec perguntou o que é a lei natural. E os Espíritos disseram, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, ou seja, do ser humano. Essa lei lhe diz o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então vejam que tem tudo a ver essa questão 614 com essa parábola do filho pródigo. O filho pródigo, pela sua liberdade de escolha, se afastou, né? Não escolheu bem, agiu mal, que seriam os publicanos, as meretrizes e nós outros, né? Todas as vezes que nós optamos por ações ruins que nos prejudicam ou que prejudicam o nosso semelhante. Todas as vezes que nós escolhemos mal, né, de forma distanciada daquilo que Deus propõe. Lembrando que as leis de Deus são para a nossa felicidade. E quando a gente escolhe diferente, por isso que eles colocam, né? Só seremos infelizes quando delas nos afastamos. Então, é essa a ideia.
O filho pródigo, pelas suas más escolhas, os publicanos e as meretrizes, temporariamente se afastaram de Deus, se afastaram do Pai. Então, nós falamos do filho mais novo. Agora, eu queria falar desse pai, né? Esse pai, eu diria que à época já era um absurdo o que ele fez, só de oferecer essa herança em vida. Aí depois ainda o filho volta e ele acolhe esse filho, né? Mas será que só a época? Eu acho que hoje em dia esse pai também seria olhado de uma forma, né? A gente estranharia, olharia e falava, meu Deus, mas, né? O que esse pai representa? Que pai é este? Né? Me conta, Paulo. Pois é, né? Você tem razão, já chama muito atenção, né? Essa atitude desse pai, que pai nenhum faria dessa forma, né? Uma atitude muito diferenciada. Essa atitude do pai não era algo esperado, não seria algo comum, porque o pai atendeu o pedido daquele filho sem nenhuma reclamação, sem revolta, né? Na verdade, esse pai poderia ter deserdado esse filho. Ele poderia ter expulsado o filho de casa. Foi uma atitude que, para muitos pais, né, a ação do pai comum, vamos dizer, seria deserdar, expulsar o filho. E o que fez o pai da parábola? Ele respeitou a escolha do filho. E vejam, amigos, né, a sabedoria de Jesus criando essa parábola. Porque não é à toa que ele coloca esse pai com essa atitude. Jesus destacava ali naquele pai um amor imenso, um amor muito acima do normal. Então, Jesus já começa a nos dar uma ideia que aquele pai nos leva a pensar em Deus. Aquele pai da parábola sinaliza para Deus. Porque pensemos, como que Deus age para conosco diante das nossas escolhas? Deus respeita. Vejam que tem tudo a ver com esse pai da parábola. Quando nós queremos, vamos pensar até drasticamente, quando alguém aqui na Terra decide fazer o mal, Deus respeita. Existe essa liberdade de escolha, é lógico, atrelada com as consequências disso. Mas Deus respeita a escolha. Porque Deus não quer violentar consciência. Deus não quer que nós escolhamos o melhor caminho forçados. Ele não quer nos constranger a seguir pelas suas leis de forma forçada. Deus quer que nós façamos a escolha livremente. Então, ele espera quando nós quisermos, né, entendermos que é o melhor, quando nós livremente optarmos por esse caminho renovado, por esse caminho melhor. Então, Deus nos deixa aprender com os erros. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Aquele pai sabia que o filho um dia voltaria, porque ele já estava de olho no caminho, esperando a volta do filho. É essa ideia com relação a todos nós, que Deus nos permite as escolhas infelizes, mas Deus sabe que um dia nós retornamos, né, para suas leis, para uma comunhão maior com Ele. E destacando essa ideia que comentamos, né, porque o pai já estava de olho no caminho, um outro detalhe, Lívia e amigos, que os estudiosos do Evangelho nos ajudam. Naquela cultura, naquela sociedade, um ancião, como era aquele pai, eles andavam lentamente, muito calmamente. E o que Jesus coloca na parábola? Que aquele pai correu, né, dando essa ideia de muito amor, de alegria de ver o retorno do filho. E quando ele abraça e beija o filho, ele estava dizendo, sem palavras, que o perdoava. Um amor muito acima
daquilo que nós conhecemos, né? Um amor imenso. Então fica muito claro que aquele pai da parábola representa Deus. Esse amor incondicional. Porque nós, creio que às vezes nem nos conscientizamos ainda desse amor que Deus tem por nós, desse amor infinito, incondicional e por todos. Porque o Emmanuel, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, Deus ama o verme tanto quanto ama o anjo que junto do verme o representa. Vejam que maravilha, é o mesmo amor, porque somos todos seus filhos, né, suas criaturas. Então é esse amor independente das más escolhas, independente da nossa ingratidão, né, da nossa rebeldia, esse amor infinito e incondicional. Então Deus, Jesus deixa claro com essa parábola, que ele está sempre a nos esperar. Poderíamos dizer, entre aspas, de braços abertos, né? Simbolicamente. Deus está sempre a nos esperar, sempre nos concederá novas oportunidades. Por isso disse Jesus, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É isso. Quando a gente fala sobre isso, né, se eu puder me colocar um pouquinho, eu me lembrei de algo que eu li há algum tempo, né, que alguém um dia perguntou para uma mãe, no caso seria uma mãe, né, de qual filho você gosta mais, porque você tem 3 filhos e você gosta mais de um deles e tudo mais, né, e aquela comparação entre irmãos que a gente vê em todas as casas quando a gente é novinho, adolescente, assim, né. E essa mãe, ela responde, eu gosto mais daquele que precisa mais de mim naquele momento. Então, em vários momentos da vida, ela vai gostar mais de um, e é sempre aquele que mais necessita, né? E eu me lembrei, conforme você foi falando, né, que é exatamente o que acontece com Jesus, que senta lá à mesa com quem mais precisa dele. Lembraria até, Lívia, a parábola da ovelha desgarrada. Tinha 100 ovelhas, uma se afastou, fugiu, o pastor deixou 99 e foi em busca daquela. Em busca daquela, é isso aí. É isso aí. E o que a gente aprende, né? Porque aí o filho, então, ganhou lá a sua herança, gastou todo o dinheiro a ponto de passar fome. O que a gente aprende com essa consequência que o filho acabou tendo que enfrentar, Paulo? Pois é, imaginemos a situação difícil dele. Porque esse filho mais jovem, enquanto de posse dos recursos materiais, do dinheiro, ele estava gozando a vida intensamente. Para ele, era a maior alegria, naquela ilusão, né, de gozar a vida. Mas quando acaba o dinheiro, ele começa a enfrentar uma situação dolorosa de passar fome. Imagine comer comida de porcos. Ele chegou ao fundo do poço. Então, dá essa ideia já da lei de causa e efeito agindo até rapidamente, porque o retorno de nossas ações muitas vezes ocorre na dimensão espiritual. A gente às vezes encontra a colheita da semeadura na dimensão espiritual após a desencarnação. Mas muitas vezes ocorre aqui mesmo, de uma forma mais rápida. De acordo com as nossas atitudes, encontramos um retorno, uma situação dolorosa, uma chamada expiação, que vai, de alguma forma, nos ajudar a despertar, a acordar para algo melhor, perceber algo. Então, entendamos que a expiação não é um castigo divino. A expiação, assim como a dor, né, é um processo educativo que Deus faz uso em nosso favor para que a gente desperte para condições melhores. Então, poderíamos pensar, porque quando nós falamos em pródigo, né, o filho pródigo, é no sentido de desperdiçar, porque aquele filho desperdiçou o dinheiro que lhe coube da parte da herança.
Então, eu queria propor aqui para a gente pensar numa questão importante da nossa vida, que é a reencarnação. Quando nós, espíritos imortais, nos preparamos para reencarnar, está dito nas questões 258 e à frente do Livro dos Espíritos, que nós fazemos o chamado planejamento, né, das provas, um planejamento reencarnatório. Né? Nós fazemos a escolha das provas, melhor dizendo, escolha do gênero de provas. Então, nessa escolha, nós somos auxiliados pelos mentores espirituais que, né, planejam, que orientam, que nos ajudam a encontrar as melhores condições para retornar e realizarmos aquilo que precisamos a favor do nosso progresso espiritual. Então, esse planejamento envolve muito trabalho da espiritualidade para organizar o cenário adequado, a família ideal, as condições favoráveis, pensam em todos os detalhes. Então, é um trabalho grande, preparatório para o nosso retorno à carne, para que a gente aproveite a oportunidade, reparemos os problemas do passado e ainda avancemos, conquistando virtudes, nos melhorando, vencendo nossas imperfeições, aquilo que é possível. Mas o que ocorre, muitas e muitas vezes, quando nós aqui estamos de volta, muitos de nós, praticamente deixamos de lado aquilo que foi planejado. Muitas vezes escolhemos completamente diferente daquilo que, livres da matéria, entendíamos como melhor para nós. E aqui encarnados, na nossa condição evolutiva, sofremos muito ainda a influência da matéria. Então nós, muitas vezes, não seguimos por aquilo que sabíamos ser o melhor. Fazemos escolhas diferentes, ou seja, desperdiçamos, muitas vezes, a oportunidade. Olha a ideia, né, do desperdiçar do filho pródigo. Então, tudo pronto, tudo planejado, e nós desperdiçamos, não aproveitamos. E aí nós sofremos as consequências, como aquele filho pródigo encontrou a consequência dolorosa. Se nós não aproveitamos bem a existência, sabemos que voltaremos para novas oportunidades, teremos várias, mas estamos adiando, né, condições melhores, condições de paz, de felicidade. Então ficamos nessa questão de protelar aquilo que seria o melhor para nós. Então, o filho pródigo, ele acabou caindo em si, nas palavras de Jesus mesmo, né? Ele caiu em si, voltou à casa do pai. Será que isso tem a ver com o que você está falando? De quando a gente, né, de repente, quando a gente volta lá para a espiritualidade, a gente cai em si. Como que funciona isso, Paulo? Essa parte, né, da parábola, caindo em si, é algo muito importante para todos nós pensarmos, porque isso representa aquele momento de despertar de consciência. Eu me recordo até de Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, quando ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Então, é esse bendito momento de arrependermos-nos, de percebermos escolhas ruins, conscientizarmos-nos que o caminho que estamos buscando não é o melhor. Então, quando a gente tem esse momento abençoado do arrependimento de um ato mal realizado, de uma escolha que não foi boa, então a gente se arrepende profundamente e a gente deseja o que seria esse retornar para a casa do Pai, como diz na parábola. Seria retornar a um caminho melhor, voltar a viver o máximo possível de acordo com o que a lei de Deus propõe. O que seria fazer a vontade do Pai.
Jesus, quando aqui esteve na missão sublime entre nós, ele sempre dizia: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Então, essa ideia de que a vontade de Deus, para nós, é o melhor para a nossa vida. Então, quanto mais a gente consegue se aproximar daquilo que Deus propõe para nós com suas leis, né, é esse momento de despertar, de voltar para um melhor caminho, de perceber que com nossos erros nós nos afastamos das leis divinas, nos afastamos dessa vontade de Deus para a nossa vida. Então a gente tem esse momento abençoado de retornar. E como que é importante isso na nossa vida? Porque muitas vezes a gente age mal. Muitas vezes a gente faz más escolhas. Eu até me recordo, Lívia, que quantos casos que a gente conhece de pessoas que passam por acidentes graves, ficam ali entre a vida e a morte, e quando se recuperam, a gente percebe muito comumente a pessoa dá uma guinada na vida, a pessoa muda radicalmente sua vida. Ou seja, aquele acidente foi como que um choque, um alerta, uma oportunidade de repensar a vida. Então, é muito importante isso, né? E lembrando que quando ele tem esse desejo de voltar, esse despertar, ele queria ser apenas um servo. E nesse sentido, tem uma mensagem do Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele chama Filhos e Servos. E ele faz uma comparação. Ele diz que o servo é aquele que trabalha para o Senhor, trabalha, né? Vamos pensar assim, todos nós, religiosos, pessoas que fazemos algo de acordo com, né, com as leis divinas, fazemos caridade, somos bondosos, somos fraternos, perdoamos. Todas as vezes que a gente age bem, nós estamos trabalhando para Deus, no sentido simbólico. Nós estamos sendo servos de Deus, estamos representando a sua mensagem de amor. Mas nós nem sempre fazemos a vontade do Pai. Então o Emmanuel diferencia que o servo é aquele que em alguns momentos faz o ideal, faz aquilo que Deus espera, mas nem sempre. Em outros momentos da vida age diferente. E ele diz, o filho não. O filho sempre faz a vontade do Pai. Então a gente poderia pensar no filho como os missionários que vêm à Terra, espíritos mais elevados, que já representam o Evangelho na sua vida. Por isso que a gente vê aquela bem-aventurança, quando Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aí alguém poderia dizer, mas eu não sou filho? Eu não sou também filho de Deus? Somos, todos somos. Todos somos criaturas de Deus. Mas nós receberemos o título honroso de filhos de Deus quando nós espelharmos em nossa vida aquilo que o Evangelho propõe, as leis divinas. Muito, muito bonito isso. Paulo, a gente falou do filho mais novo, a gente falou do pai, e agora eu queria falar desse filho mais velho que ficou em segundo plano, que não gostou dessa história do pai acolher o filho mais novo, né? O que a gente entende desse filho mais velho? Então, lembremos, amigos, que esse filho mais velho, Jesus coloca esse personagem representando os fariseus. Vejam bem, isso é muito importante para entender a parábola. O filho mais velho, então, a princípio, ficou na casa do pai. Olha a ideia, porque o fariseu era o religioso, era aquele que ensinava as leis de Deus para a comunidade. Então, eles estariam na casa do Pai. Vejam bem, eles representavam Deus ao ensinar as leis divinas. Então, eles eram aqueles que estavam com o Pai. Mas eles, nós sabemos, os fariseus, viviam de aparência. Eles ditavam regras, eles ensinavam a lei para que os outros cumprissem e eles mesmos não viviam isso em suas vidas. Então, essa ideia desse irmão mais velho, porque quando ele volta do campo, ele mostra o seu egoísmo, reclamando,
a sua falta de sintonia com o pai, porque ele não acolhe o irmão. O pai acolheu amorosamente, ele não comungou com o pai. Ele não queria acolher o irmão. Então, esse filho mais velho são esses religiosos que aparentemente estariam na casa do pai, mas que nem sempre fazem a vontade do pai. Por isso Jesus disse uma frase dura a eles, né? Jesus diz aos fariseus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Imaginem para eles ouvirem isso, né? Eles que se achavam eleitos, e os publicanos e as meretrizes estavam muito mais aptos a encontrar, a desenvolver o reino de Deus em si, antes deles. Então, é lição para nós também, que somos os religiosos, que já aprendemos tanto de evangelho, para que a gente consiga, né, desenvolver um pouco mais de indulgência, de perdão, não julgarmos tanto e aprendamos a acolher um pouco mais. Que desafio, né? Grande. Dentro da nossa sociedade, eu mesma me pego às vezes sendo o filho mais velho. Os dois, né? Olha, eu falo que a gente está dentro da casa espírita, a gente fala bastante, mas a maioria das coisas que a gente fala, a gente precisa ouvir, né? Porque a gente ainda precisa batalhar um pouquinho para chegar lá, né, Paulo? Com certeza. Ô, Paulo, de maneira geral, né, fala para mim, qual lição que a gente pode tirar dessa parábola como um todo? Lívia, eu destacaria, assim, muito importante que nós lembremos sempre, a figura do pai primeiro. Que pai amoroso, né? Para nós termos essa certeza de quanto Deus nos ama, de quanto Deus nos renova oportunidades para refazer, para agir diferente. Quantas vezes forem necessário, Deus vai nos receber de volta. Por mais que tenhamos errado, Deus é Pai amoroso. Mas eu gostaria também que nós refletíssemos na nossa condição, que podemos, como você já destacou, né, podemos ser tanto o filho pródigo quanto o irmão mais velho. Nós oscilamos nesses dois extremos. Porque, pensando em nós, quantas vezes nós deixamos a casa do Pai? Quantas vezes nós nos afastamos de Deus com as nossas escolhas infelizes? Tudo bem que nós já aprendemos bastante, mas a gente está sujeito aos erros, né? Às atitudes infelizes, desenvolver sentimentos ruins, carregar mágoas, ressentimentos. Então, que nós pensemos nisso e tenhamos o despertar de consciência, o desejo de analisar a vida. Então, eu penso que nós precisamos sempre dar uma pausa, pensar na nossa vida, como que eu estou conduzindo minha vida, eu não preciso melhorar em nada, será que eu estou elegendo bons objetivos de vida, ou eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso voltar para um caminho melhor. E, por outro lado, muitas vezes nós, na condição dos religiosos, que percebamos nossas atitudes, se estamos sendo como esse irmão mais velho, será que não estamos sendo muito duros, rigorosos, né, inflexíveis? Ou nós já aprendemos a perdoar, a ter mais indulgência, compaixão, acolher? Então, Lívia, eu gostaria só de concluir aqui essa reflexão com uma mensagem também de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, que contribui muito aqui com o estudo da parábola, que o Emmanuel intitula a lição Filhos Pródigos. É justamente, isso. E ele diz assim num trechinho: os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Vejam que importante isso. Então, Emmanuel aqui, ele pega a ideia, do desperdício, que aquele jovem desperdiçou o dinheiro,
E ele vem nos dizer que somos pródigos nem sempre no sentido do dinheiro, mas de outras questões muito graves aí. Então ele diz: quantas vezes nós somos dissipadores do tempo? Quer dizer, todos nós temos horas livres do dia. O que nós fazemos das horas livres? Então é algo importante, porque o tempo é um bem precioso, que pode ser muito útil, que é muito útil, dependendo do que fizermos dele. Então pensemos como estamos aproveitando nossas horas livres. O que eu faço delas? É para se pensar, porque podemos com essas horas fazer algo em favor do nosso progresso espiritual, porque a razão principal da encarnação é a evolução espiritual. Será que estamos usando do nosso tempo em favor dos interesses da alma ou apenas preocupado com as questões da matéria? Então é algo para se pensar. Ele diz aqui: dissipadores do saber. Ou seja, todos nós temos inteligências diferentes, são múltiplas inteligências, potencialidades. É a questão da parábola dos talentos, temos talentos diferentes. O que estamos fazendo das possibilidades que temos? Porque não é para enterrar o talento, como diz a parábola. Precisamos compartilhar aquilo que nós temos de melhor, que cada um de nós é bom em algo, tem habilidades diferentes. Será que eu aproveito do meu conhecimento, do meu potencial, para fazer algo de bom, contribuir, para compartilhar? E ele diz: dissipadores de saúde. Olha só. Porque, vejam, nosso corpo, sabemos da importância dele, um instrumento de ação na Terra. Como estamos cuidando do nosso corpo? Será que não estamos cometendo excessos que prejudicam a saúde? Será que não estamos acumulando sentimentos em desequilíbrio que perturbam a harmonia do corpo? Então, às vezes, nós estamos sendo dissipadores de saúde. Pelas nossas atitudes, estamos, como André Luiz, muitas vezes, encurtando a existência. É algo muito sério. Então, o interesse primeiro é a alma. Mas é lógico que não podemos descuidar do corpo. Precisamos ter atitudes coerentes, equilibradas, para que tenhamos o corpo em condições saudáveis e boas para realizarmos o melhor. E ele diz ainda, dissipadores de oportunidades. Porque é lógico que todos os dias, ao despertarmos, inúmeras oportunidades são renovadas. Todos os dias, se tivermos olhos de ver, teremos inúmeras oportunidades para fazer o melhor. Dentro do lar, no ambiente de trabalho, na convivência social, na casa espírita, quantas oportunidades de sermos úteis. E aqui, amigos, eu vou lembrar a definição que os espíritos dão de trabalho. Né? Eles dizem que trabalho é toda ocupação útil. Então, vejam a importância de nos colocarmos à disposição do semelhante, buscarmos coisas que agregam valores, aproveitarmos as oportunidades de fazer algo, por mínimo que seja, em favor do semelhante. Aquilo que nós temos de possibilidades, aproveitemos. Então, creio, Lívia, que essa parábola é rica, né, de ensinamentos. Falamos aqui muito, né, resumidamente, mas que, creio, deixa muitas reflexões para nós que pensemos em tudo isso. Que bonito, que bonito esse link com o livro Pão Nosso, que é tão rico, né? Que, olha, eu estou aqui cheia de... Né? Se eu pudesse colocar uma coisinha aí só, eu diria que a gente pode se desgarrar várias vezes e que Deus é tão misericordioso que esse Pai vai nos receber de volta todas as vezes que a gente voltar. E ao longo da nossa vida encarnado, todo mundo desgarra muitas vezes. Com certeza. A gente sempre tem a oportunidade de voltar, né? Porque a misericórdia divina é tão grande que a gente sempre tem essa oportunidade, né?
tanto aqui quanto em outras encarnações, né? Mas aqui, agora, a gente tem essa oportunidade. Justamente. Né? Paulo, eu ficaria aqui horas conversando, ouvindo, tão ricos ensinamentos, mas a gente está se direcionando para o final do nosso programa. Eu queria dar uns recadinhos. Na quinta-feira, nós teremos lá no Semeador, toda quinta-feira, né? A partir das 19h15, a gente tem o atendimento fraterno. Às 20 horas, a gente terá a palestra Nossas Raízes, e o palestrante é o Edevanir Previdério, de Paraíso. E no próximo domingo, a gente vai ter o tema o bom Samaritano, com a Márcia Matos de Souza, que é a nossa querida Marcinha. Eu queria sair um pouquinho do protocolo aqui hoje para desejar para o Rubens uma pronta recuperação. A gente sabe que o Rubens era para o Rubens estar aqui hoje, tão querido, né? Ele está se cuidando lá para voltar logo para a gente. Eu espero que ele tenha uma pronta recuperação, que Deus abençoe ele, a família, né? Ele está bem, viu, gente? Logo ele volta. E, Paulo, te agradeço demais por essa noite tão enriquecedora. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Espero vê-lo outras vezes, em outras oportunidades. A todos que estão nos ouvindo agora, muito obrigada por esse momento ao nosso lado. Eu jogo a palavra para você para terminarmos. Muito obrigada, uma ótima noite. Eu quero agradecer muito, para mim, uma alegria muito grande participar desse programa que admiro. Tão gostoso, né, falarmos das lições de Jesus. Agradeço muito o acolhimento, agradeço a todos que estiveram conosco. Deixo aqui também um forte abraço para o Rubens, com melhoras, se Deus quiser logo estará aí de volta. Agradeço a ele pelo convite e agradeço a você, Lívia, pela companhia agradável, por esse acolhimento. Foi um prazer, uma alegria. E que sigamos confiantes que, com as luzes da doutrina espírita, esta encarnação possa ser um diferencial na nossa jornada evolutiva. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Gente, uma ótima noite.